Mas a questão do vape, né? Acredito provavelmente que esse episódio esteja com a thumb do vape, né? Acho que você chegou aqui por causa disso. E aí, vape é pior que cigarro? É pior que maconha? Passa esse resumo pra gente. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Não se esqueça de deixar o like, hype esse vídeo e se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma novidade que vai aparecer por aqui. Eu tenho meu treinamento para você aprender a viver de cortes. O que é isso? Você vai aprender a fazer canais de cortes dentro do YouTube. Exatamente como está acontecendo aqui nesse canal. Isso aqui, por mais que seja um podcast, você está assistindo cortes do nosso podcast principal. Então eu te ensino a fazer isso dentro de um treinamento de aproximadamente 2 horas. Vai aprender a fazer uma renda extra aí para você, ou quem sabe, assim como nós, também viver disso. Então clica no link que tá na descrição e adquira já o seu treinamento. Cara, vape é muito pior. É muito pior. É algo que é assustador. É algo que a gente está esperando quase que uma catástrofe, onde a gente já tinha toda a ordem que a gente tinha de trabalho, estava diminuindo o número dos cânceres por causa do cigarro, e de repente veio o vape. E isso daí vai trazer muito malefício. Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês a história, tá? O chinês que inventou o cigarro eletrônico, ele inventou porque o pai dele morreu de um câncer advindo do cigarro. Qual era o pensamento dele? Vamos lá. Imagina que quando você fuma cigarro, quando as pessoas fumavam cigarro só, imagina, vou dar um exemplo, vou dar um chute, não é exato, tá? Mas vamos dizer que o cara fumasse, sei lá, 3 gramas de nicotina por dia, tá? Ele fez o cigarro eletrônico para fazer o seguinte, olha, você vai fumar uma semana 3 gramas, depois aí você vai diminuir para 2 gramas e meia, depois para 2 gramas, depois para 1 grama e meia. E ele ia fazer uma coisa que a gente chama de desmame. Desmame é você diminuir até o cara sair. Então, o protocolo que começou a existir para as pessoas que queriam parar de fumar era exatamente esse. Você estava se livrando, você estava diminuindo o vício até você chegar a um momento que você conseguisse sair. Ok? Ok. Começa a briga, e aqui o Brasil, olha, o Brasil é exemplo para o mundo todo, tá? O Brasil foi o local onde teve o melhor combate ao tabagismo. Então, imaginar, eu sei que vocês são muito mais novos, mas eu cheguei a viajar onde era permitido você viajar e as pessoas que quisessem fumar dentro do avião. E ainda tinha uma divisão, tá? Tinha um lado do fumante e o não fumante, como se o cigarro ou a fumaça lá dentro ela não fosse se misturar e você fosse respirar do mesmo jeito. Mas o que acontece? Quando o Brasil... por que começou a ter esse trabalho todo anti-tabaco? Porque todo mundo começa a entender o seguinte, o governo entendia que, cara, eles ganhavam muito dinheiro com a indústria do tabaco. Só que começou a ter muito paciente infartando, muito paciente com câncer. E quando eles viam o quanto eles gastavam, depois de alguns anos, com os pacientes para fazer tratamento cardíaco e sequelas do problema cardíaco e de câncer, eles começaram a ver que essa balança não era favorável. Então, eles estavam gastando muito mais com as pessoas do que ela arrecadava com cigarro. Então, ele começou a dizer, opa, peraí, vamos começar a tirar o cigarro dessa turma. E foi aquela história de, cara, começou, não pode ir no avião, depois começou, não pode dentro de locais fechados, restaurantes. Isso foi uma maravilha. Só que aí a indústria do tabagismo, eles entenderam que falaram assim, pô, peraí, a gente tá perdendo, e é dinheiro, cara, a gente tá falando de money. Então os caras falam assim, os caras não querem perder dinheiro. E aí eles, cara, tem um tal de cigarro eletrônico ali que a gente pode usar. E aí, qual foi a primeira coisa que ele começou a entender? Falou assim, pô, qual é a coisa mais chata para as pessoas que fumam cigarro? Cara, a minha mãe fumava, então, cara, o cheiro horrível. O cabelo das mulheres ficava com aquele cheiro. Cara, eu namorei uma menina que fumava, pô, você beijava, parecia que você tava beijando um cinzeiro, cara, tava lambendo um cinzeiro, pelo amor de Deus, coisa horrível. E aí o que eles fizeram é o seguinte, cara, vamos lá, vamos começar a ganhar essa molecada. O que é que eu vou fazer? E se eu colocasse um gostinho de tutti-frutti? E se eu colocasse um gostinho de menta, onde quando saísse a fumaça, essa fumaça viesse realmente com aromas, tá? Só que o que tem lá dentro, meninos, é a mesma coisa que a gente já sabe que tinha no outro.
você tem nicotina, você tem várias coisas. O que chama mais atenção para a gente? Por quê? Você tem alguns metais pesados lá dentro, você tem várias coisas que vai fazer. A nicotina vai fazer viciar e você tem outros componentes. Esses componentes que tem lá dentro, eles têm micropartículas. Então, assim, as partículas deles são menores do que era do cigarro normal. Por isso que essas micropartículas, elas vão entrar mais fácil, elas vão direto lá nos vasos, nas coronárias, elas vão entupir a coronária mais fácil. Então, a primeira coisa que os cardiologistas foram os primeiros a pular para dizer assim, cara, a gente vai começar a ter muito problema cardíaco por causa do vape, tá? Então, isso daí. Só que quando eles começaram a falar sobre isso, o pessoal do pulmão, os pneumologistas, falaram assim, olha, a gente já está tendo problema. Então, imagina que existem alterações pulmonares que aconteciam com fumantes, tabagistas, que levavam 20 anos, 30 anos. Cara, com 5 de uso diário de vape, a gente já tem. Esses pacientes estão tendo problemas muito maiores. Então, o vape, o que ele faz? Ele vai entrar e vai fazer uma pneumonite. Lembra lá, it é inflamação, sinusite, rinite, tudo que é it é inflamação, cistite. Então, ele faz uma pneumonite, ele faz uma inflamação, só que ele leva essa inflamação para o pulmão, aonde você vai começar, às vezes, ter perda. Aquele local que inflamou, ele vai se regenerar, ele não vai mais ter troca de oxigênio ali dentro. Então, ele acaba com o pulmão muito mais rápido, tá certo? Então, o vape é uma droga que a gente está vendo entrar. No Brasil, é proibido comercialização do vape, mas a galera traz do Paraguai, dos Estados Unidos, de tudo que é buraco, você tá entendendo? O que tá entrando no Brasil. E o que a gente vai chamar muito atenção é, o que eu falei antes, agora sem rir, ou o paciente que está usando o vape todo dia, o usuário, ou ele vai morrer de doença cardíaca, que é o que mata mais rápido, ou doença pulmonar, ou, se ele ficar vivo, de câncer. Então a gente tem essa sequência que a gente pode falar para usuário de vape. A minha mãe, olha só, a minha mãe, já que o Bruno falou da sogra dele, a minha mãe fumava cigarro, ela teve um câncer de rim. Eu lembro que quando ela tirou o rim, que foram fazer a biópsia, que realmente confirmaram que era um câncer, ela estava chorando, cara, e veio conversar comigo. E eu falei, mas eu já sabia que a chance realmente era ser um câncer? Ela falou, não, meu filho, eu lembrei de quantas vezes você e seus irmãos e o seu pai me pediram para parar de fumar. Então, assim, o grande problema do cigarro é porque ele não dá, o problema não é na hora, entendeu? Não é algo que você vai usar agora e já fazer mal. Então, é o acúmulo que ele vai causar. Então, o vape, e eu falo para as pessoas, quando as pessoas tentam falar sobre, mas é menos ruim, mas, cara, não é. Pelo contrário, é pior. E se imaginar que, olha, aí no sul, que vocês gostam de tomar o chimarrão, a água quente, tá? A água quente do chimarrão, ela leva a um aumento do número de câncer de esôfago, aí na região sul. Então, imagina, se só uma água quente já pode dar um câncer, agora você imagina um vape, imagina algo que tenha metais pesados, tem várias de coisas ali. Então, assim, o vaping, pessoal, infelizmente, a gente está esperando muita coisa ruim acontecer por causa desse cigarro. Água quente também, cafezinho e chá, entra na onda também, doutor? Não, porque o que acontece? Olha só, eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo para meus pacientes, eu acho interessante. Imagina que as células da sua boca e da sua garganta, vamos dizer que elas são quadradas, tá? Então, a célula da gente, a célula da boca da gente, ela não está preparada para a fumaça do cigarro, para o álcool, tá? Seja vinho, cerveja, qualquer álcool, e para aumento de temperatura. Então, assim, se você bebe uma cerveja, um vinho no final de semana, sabe? Se você fuma, sei lá, só um final de semana, é uma coisa. Agora, se você fuma todo dia, se você bebe álcool todo dia, tá? Você vai ter uma modificação. O que o seu corpo entende? Que eles têm que mudar a célula que está ali, porque essa célula não está preparada por causa da temperatura e por causa de tudo que vai ter lá dentro de substância. Então, imagina que essa célula ela é quadrada e ela começa a ficar redonda, ela começa a se modificar.
a fazer uma metaplasia, quer dizer, ela modifica a estrutura dela. De quadrada, ela está tentando ficar redonda. Só que essa redonda, ela vai conseguir segurar melhor a temperatura ou as substâncias que vêm. Só que, nesse momento que ela vai mudando de quadrada para redonda, ela pode dar um clique e virar um câncer. Entenderam? Entendi. Então, assim, o cafezinho que a gente toma é uma coisa, a água gelada, sei lá, água quente. Mas o chimarrão, como é que se toma o chimarrão? Qual é a temperatura que se coloca no chimarrão? Fervendo. Então, aí a sua boca, o esôfago, as células que tem no esôfago, ela tem que se mudar. Então, ela não está adaptada. Ela não é feita para aguentar a temperatura do chimarrão, da água do chimarrão. Então, é isso que eu falo sempre para as pessoas. Imagina que se uma água quente de um chimarrão pode fazer uma diferenciação e levar a um câncer, você imagina do que as pessoas estão esperando sobre vape. Entendeu? Caraca. Então, assim, a mesma coisa. Eu acho que uma frase famosa de quem usa vapor, o doutor, acredito que já tenham falado pro senhor, é: ah, mas eu não trago, eu só puxo e solto. Então tá de boa, então tá sossegado. Beleza, vai um câncer de língua aí para o consultório. Se só traga, você tá entendendo? Como se a fumaça, ela entendesse, ela vai falar assim, cara, eu vou chegar só ali na amígdala e da amígdala eu volto, porque o cara não tá... Meu amigo, desculpa. É que nem daqui a pouco a gente pode entrar na história da maconha. Fume no trago, você tá entendendo? Na verdade, quem traz é um amigo, né? E que ele nunca compra, é alguém que traz para ele. Então, não tem jeito, meu amigo. Não tem jeito. A conta chega. Só que não chega logo, né? Sim. Ô doutor, quando a gente fala de vape, o narguile também é a mesma coisa? Dá para generalizar para todos, no caso aí, então? Olha, a temperatura o narguilé também pode trazer. Lógico, a gente está falando do vape, qual é o grande mal do vape? Por causa da nicotina, né? Porque ela vicia, entendeu? Então, assim, tudo que você vai ter um aumento de temperatura, você vai trazer esse problema para a parte pulmonar, para a parte, sabe? E para a parte da região da boca e da garganta. Mas o grande problema da nicotina é o vício. A pessoa vicia. Você tá entendendo? Perfeito. Bom, já vamos aproveitar o gancho que o doutor deu, né? Falar sobre maconha, o doutor. A maconha que o senhor tá falando envolve isso aí de puxar, tragar, inalar, que vai prejudicar igual ou pior? Não sei, o que o senhor tem para falar sobre isso? Olha, vamos lá. Eu vou fechar só o vape de uma coisa. Claro. Hoje em dia, qual é o grande problema do vape? O cara que fuma vape, às vezes ele tá fumando lá 2 carteiras de cigarro, ele nem sabe. Nossa. Porque ele não conta, não tem a conta. Então ele vai fumando, porque cada bojozinho que vai ser colocado, ou quando eles compram, às vezes é descartável, né? Ele compra um e joga fora, ele não tem mais a noção de quantos eles estão fumando. Mas vamos lá, vamos para a tal da maconha. Primeira coisa que a gente vai falar da maconha. Não existe nenhuma... A maconha, ela não passa pela Anvisa. Então, o que acontece? Quem fuma maconha não sabe nem o que está fumando. Eu brinco dizendo que às vezes o cara tá naquele esquema da galinha pintadinha, ele tá fumando ali poti-poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Ele não sabe. Ele não sabe o que ele tá fumando. Então, assim, partindo do pressuposto que ele não sabe, a gente vai entender assim, tá, vamos lá. De repente ele tá realmente fumando maconha. A procedência a gente não tem como ele depois ir na polícia para perguntar, para dizer que ele foi enganado, né? Então, se ele não pode dizer que onde foi enganado, acabou. Ele vai ter que fumar, ele tem que aceitar. Exatamente, não dá para ir pro Reclame Aqui. Então, o que acontece? Tem um estudo bem interessante, que foi um estudo feito logo depois quando começou a Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, aonde as pessoas começaram a ter, na época do Woodstock, começou a ter um uso de maconha muito grande nos Estados Unidos, onde começou a ter um aumento do câncer de boca, tá? Então, o que acontece? A maconha, ela vai trazer, aumentou a temperatura, tem todas aquelas alterações do que a gente já sabe. Então, essas alterações que vai ter que a gente já estava falando no vape, você vai ter na maconha a mesma coisa. Essa história, porque é natural, vai dar problema, não é porque ela é natural que ela não vai dar problema, entendeu? E aí a gente tem esse estudo que é bem interessante, onde começa o aumento do uso por aumento de problemas. Quando eu fiz residência, eu fiz no Hospital do Câncer de Goiás, e lá perto tem Pirenópolis, que é uma cidade bem alternativa. Cara, linda cidade, mas tem um público alternativo muito grande, aonde eu peguei alguns casos de câncer de lábio,
olha como é que é interessante. O cigarro ele tem um filtro e o vape ele também tem essa parte que distancia. A maconha as pessoas vão fumando até o finalzinho e ela vai queimando o lábio. Então eu já peguei câncer de lábio por causa do cigarro de maconha, tá? Então assim, todas as alterações que a gente falou por causa do pulmão vai ter. Vai ter os problemas pulmonares, você vai ter problemas cardíacos por causa da maconha e você vai ter câncer por causa da maconha. Então, assim, cara, balela o que as pessoas tentam passar. E, assim, né, no outro podcast, quando eu fiz, aconteceu muito isso da galera querer... eu achei interessante que apareceu 2 haters falando mal porque eu tava falando do vape. Eu fui lá no Instagram deles e um deles vendia vape. Tá É assim, né? explicado, né? Sempre assim. É. E aí, assim, da maconha não apareceu nenhum usuário, não, até porque é proibido, então o cara não queria se justificar. Mas, assim, a maconha é isso, meu amigo. Você vai ter alterações desde temperatura, desde as substâncias, e aí a gente vai ter um peso muito grande. E aí, de repente, eu brinquei sobre o que tem na maconha. Quanto mais forte for a maconha, que realmente for a maconha, mais problemas vai estar, porque realmente por causa das substâncias que tem nela. Então, assim, resumindo, tá? Tudo que é fumado, meu amigo, não dá bom. Uhum. Eu já tenho que avisar meu querido pai, né? Seu pai, né? Meu pai. Meu pai, não, meu pai não fuma maconha, pelo amor de Deus, pessoal. Calma. Eu puxei aqui o fumar. Eu peguei a palavra fumar, calma lá. Meu pai, além de fumar, doutor, ele também bebe. Então, assim, igual o senhor tava falando lá, ele é um candidato a. Pode ser que não dê nada agora, mas futuramente pode ser que ele fale a mesma frase que a sua mãe falou. Eu tô chorando porque você sempre me avisou. E a gente sempre tá avisando ele, mas o bicho não larga, que é difícil lidar, viu? Vamos lá, a gente pode deixar um aviso para ele, para todo mundo que tá ouvindo. Quem bebe e fuma junto, ela aumenta em 20 vezes a chance de um câncer do que quem não bebe e não fuma. Então, assim, é pancada, é pancada. E eu digo para vocês, meninos, que assim, tirando um pouco das nossas brincadeiras, eu já vi muita gente que, cara, quando acontece de ter um diagnóstico, o quanto duro é, sabe? Porque vai para um tratamento, vai para uma cirurgia, e as cirurgias, imagina, câncer de língua, tem que tirar um pedaço da língua. É uma sequela, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Eu já tive um senhor que ele entrou no consultório, ele e uma filha, a filha com 16, 17 anos, e ele... Cara, a gente fez uma biópsia e descobriu que tinha um câncer na língua, tinha que tirar um pedaço da língua, e ele falou, E ele falando bem grosso na frente da filha dele, dizendo assim, se eu tiver que tirar um pedaço da língua, eu prefiro morrer. E ele me afrontando, e eu falei assim, poxa, eu queria que o senhor fosse tão macho mesmo assim, de falar isso na frente da sua filha, que fosse para o senhor parar de fumar. Porque, assim, eu tenho certeza que eu nunca paguei nenhuma carteira de cigarro pro senhor, eu nunca comprei uma carteira de cigarro, sua filha também não. Então, as escolhas, elas são feitas muito empurrando com a barriga. E aí, quando vem a conta lá... E, lógico, eu acho que, assim, não vou trazer bad vibes aqui, mas quantos pacientes eu já vi morrer por causa de cânceres nessa região que são... Cara, é muito triste, entendeu? E... Cara, e começa na historinha de, putz, eu vou fumar ali porque é legal, sabe? E tem pessoal que usa maconha que fala, eu fumo, mas eu como é? Eu não vicio, faz 30 anos que eu fumo, mas nunca viciei. Não. Então, assim, 30 anos que na hora que eu quiser eu parar, eu paro. Então, cara, não é assim. Não é assim, você tá entendendo? Então a gente entende que existem pessoas que passam ali tanto pela maconha, ou pelo vape, ou pelo cigarro normal, sei lá, fuma ali final de semana, alguma coisa dessa assim. Mas, cara, quem botar essas drogas, porque não deixam de ser drogas lícitas ou ilícitas, no seu dia a dia, meu amigo, pode ter certeza, vai ter problema.